Olá, pessoal! Estamos começando mais um Tecla Sabe Podcast. E antes de fazer a apresentação do nosso convidado, vou fazer minha autodescrição. Então, eu sou morena, com luzes no cabelo, pele branca, um pouquinho bronzeada de sol. Tenho 1,76 m, estou com uma camiseta laranja, uma calça branca e um sapato bege. Então, antes de falar aí do nosso convidado, vou pedir para se inscreverem no canal, no Spotify, no YouTube e ativa o sininho por aí. E agora sim, vou falar dele, que é empresário com mais de 10 anos de experiência em projetos de marketing para empresas nacionais e internacionais, cofundador do Manai, a produtora de conteúdo Nu e um dos espaços mais disputados do Carnaval do Rio de Janeiro, Camarote N1. Atualmente, ele também está à frente do grupo de gastronomia Alife, holding de bares e restaurantes de sucesso como Boteco Boa Praça, Ailton Eles, Nino Cucina, Madame Suzette, entre outros aí. Flávio Saraiba, seja muito bem-vindo à Tecla SAP. Olá, Carol. Olá, todos vocês. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Bom, eu sou o Flávio, né? Como você acabou de fazer a apresentação. Sou moreno. Estou aí um pouquinho, apesar de ser carioca, um pouquinho longe das praias e um pouco pálido. Acho que deve ser bastante trabalho, mas sou alto, 1,86 m, branco, de olhos verdes, cabelo castanho e apaixonado por esporte e trabalho. Maravilha. Boa. E dá tempo, com tudo isso que eu já falei aqui, ainda dá tempo de pôr o esporte no meio? Carol, tem que dar. Sabe, eu chamo hoje de esporte terapia. Então, inevitavelmente eu preciso separar algum que seja 15, 20, 30 minutos do meu dia para ir para algum lugar, mexer o corpo e voltar para casa. Então, acho que isso eu faço acontecer. É importante, né? Eu acho que equilíbrio de mente atrelado a isso. Acaba tendo que ser o hobby junto, né? Pela rotina de dias, enfim. Sim. Acho que mais corrido aí. Sim. E eu quero começar primeiro, Flávio, te perguntando quem é o Flávio Saraiba? Tá. Bom, o Flávio Saraiba é um cara que já teve muitos altos e baixos na vida, em alguns momentos mais próximo, mais distante dos meus principais amigos, da minha família, mas hoje um cara que dá muito valor às coisas importantes da vida, né, que eu chamo de pilares. Então, família, trabalho, amigos, esporte. Então, um pouco eu tentei entender assim, quais são os pilares mais importantes para uma vida sustentável e passei a fortalecer eles. Então, acho que o Flávio hoje é um cara muito disciplinado, muito trabalhador e muito focado na família, né? Que eu entendo que seja a sustentação principal aí para a loucura do nosso dia a dia. Maravilha. E você é formado em Direito e mudou aí para várias outras coisas, empreender, área de marketing, enfim, como que foi essa mudança? É muito bom, porque eu venho ali de uma família que tem um pouco dessa questão tradicional, né? Assim, eu precisava me formar ou em medicina, ou em direito, ou em engenharia, e a minha verdadeira vontade, à época, era entrar para fazer uma universidade de comunicação e marketing, alguma coisa assim. Eu sempre gostei de coisas muito criativas e tal, mas eu tinha uma história familiar de direito, meu pai foi advogado, etc. Então, eu nasci querendo ser advogado, né, por ser aquela coisa do pai herói, etc. Fui mudando ao longo do tempo e no momento que eu falei assim, bom, gente, então olha só, decidi, estou entre o direito e entre a comunicação e a família, opa, peraí, calma aí, é quase que, sabe aquela coisa antiga, o marketing, a comunicação não é universidade, etc. Então, assim, realmente me formei em direito, comecei a trabalhar, estagiar muito cedo e testei, acabei passando por todas as áreas do direito, administrativo, financeiro, internacional, tributário, criminal. Então, eu realmente testei todas as áreas e não me identifiquei, né? Então, eu tinha uma coisa dentro de mim um pouco mal resolvida, no sentido, eu sabia que eu não ia ser muito bom como advogado, né? Eu sabia que eu não ia ser um excelente advogado e isso me deixava bastante desconfortável, né? E então, quando veio realmente uma primeira oportunidade para empreender, foi o momento que eu fiz a escolha de assumir o risco. A família, obviamente, ficou de cabelo em pé, mas de começar a minha vida de empreendedorismo. O bichinho do empreendedorismo pegou, né? Sim. E me conta uma coisa, como que foi, até para a motivação, né, da nossa audiência, os maiores desafios de você fazer essa transição de carreiras?
Olha, eu acho que uma das principais premissas, né, quando a gente vê esse tipo de transição, e a gente ouve muito de grandes empresários hoje no setor, que você precisa assumir riscos, né? Então, o direito me dava um caminho muito mais pavimentado, né, aquela construção de tijolo por tijolo, onde você vai pavimentando a tua carreira profissional. Mas eu primeiro que eu não achava que eu tinha uma coisa dentro de mim de querer ser um grande empresário e poderia ser até mesmo um dono de escritório de advocacia, por que não, né? Mas eu sabia que no direito eu não era um cara fantástico, um cara com grande talento. Então eu sim, realmente procurava alguma coisa que me desse outra oportunidade para empreender. Até que me veio a primeira ideia, né, que foi a história da Nude, de criar. À época era o iPad estava surgindo no mundo, né, como uma nova plataforma de comunicação. E surgiu uma ideia nossa, né, de construir uma primeira revista desenvolvida para aquele tipo de navegação. Uma revista ali onde a gente estava saindo um pouco da comunicação impressa, né, de revistas, jornais mais antiquadas, né? Então a mídia estava se descentralizando de uma maneira geral e a gente acreditou que o iPad, de uma certa forma, ia substituir um pouco aquilo tudo por ter uma navegação diferente, interativa, onde você poderia assistir vídeos, ouvir música e tal. Então, a ideia me parecia muito boa. A ideia surgiu com o apoio de um private equity, que era uma fortaleza financeira. À época, eles continuam no negócio, mas a gente está falando aí do grupo Opportunity. Então, foi um risco, né, obviamente, porque tinha uma transição de carreira enorme, mas era um risco onde eu estava indo fazer aquilo que eu sempre quis, onde eu tinha uma fortaleza financeira que, de uma certa forma, ia me dar um fôlego por X período, mas, obviamente, era o risco de empreender. E foi fascinante, assim, foi a primeira experiência onde eu realmente me encontrei ali. E dali não parou mais, né? Dá pra gente ver pelo seu vasto histórico aqui, né? Aí foi, eu não sei se foi melhorando ou se foi piorando, né? Mas sem dúvida alguma, foi o bichinho que picou, né? Eu comecei ali dentro da Nu com o Grupo Opportunity, com mais um grupo de sócios, e foi muito enriquecedor para a minha vida empresarial, para aprender a lidar com todas as questões de ser empresário de uma startup, né? Então, é aquela máxima onde, sabe, você tem que jogar nas 11, literalmente. Então, assim, eu tive que aprender ali de fazer A a Z, né, tudo de uma maneira bem objetiva, simples, e ao lado do Opportunity, que é hoje uma gestora, né, com uma das principais gestoras do país, com uma força enorme, e onde veio um projeto de cobrança, né, também muito grande. Então, assim, eu tive que me adaptar também, porque eu não tinha os cacuetes de um empresário, né, e fui me adaptando ali em relação as circunstâncias, mas foi muito bacana e foi um aprendizado gigantesco, né? Mas chegou uma hora que eu entendi também que eu tinha que interromper aquele ciclo, que foi um ciclo muito importante de aprendizado para mim também, né? Porque assim, era minha primeira empresa, meu primeiro negócio, então cometi diversos erros importantíssimos, acho que me ajudaram a moldar um pouco da minha carreira empresarial, me ajudaram a abrir minha visão e realmente enxergar quais seriam as minhas oportunidades de crescimento, mas tinha que se encerrar um ciclo ali, porque eu também queria começar a minha própria história, né? Eu sentia que ali era uma história compartilhada, muito rica, que foi de grandes aprendizados, mas chegou um momento ali que eu falei, bom, agora passa uma régua aqui, vamos começar uma nova história aqui, construindo meus próprios negócios. Maravilha. E foi aí que aí eu faço a venda, né, da minha participação. Incrível. E quando a gente fala, né, o país do carnaval, inevitavelmente eu ia puxar esse assunto também, né? O Camarote N1 é um dos camarotes mais consolidados, mais conhecidos, e acredito que ele já se venda sozinho no carnaval, porém, para operacionalizar tudo isso e estar trabalhando na hora que está todo mundo numa parte de entretenimento, feliz, isso é um desafio muito grande, né? Sim. Imagina como que funciona isso para vocês. Eu vou voltar um pouco no tempo, né? Primeiro que o camarote número 1, ele é a evolução do camarote da Brahma, né? Apesar de que
eu entendo que existiam pouca similaridade entre os projetos, né? Porque um era uma plataforma da Ambev, camarote da Brahma, projeto proprietário, não tinha presença de nenhum outro patrocinador, um evento só para convidados, super seletivo, e chegou um momento que a Ambev não queria mais ser dona do projeto, ter o projeto proprietário, né? Eu acho que uma série de fatores que não vem ao caso aqui a gente discutir. Mas foi o momento que o Zé Vitor Oliva, né, que foi o fundador do Camarote da Brahma 35 anos atrás, ficou com o projeto e me convidou, né, no mercado, falou, olha só, eu tenho aqui o Camarote da Brahma, toquei ele aqui durante 27, 28 anos e agora eu não tenho mais eu não tenho mais a Ambev como a financiadora, né, do projeto principal. E eu quero dar continuidade a essa história, porque é uma história de valor, eu sou apaixonado por carnaval, amo samba, etc. E aí eu lembro do Zé Vitor, né, que eu considero aí um dos principais lideranças do mercado de live marketing do país, hoje um cara que eu tenho como meu padrinho de profissão. Eu lembro, nunca vou esquecer ele chamando a gente na sala dele e falou assim, olha só, vocês têm esse projeto aqui que eu vou dar continuidade, mas pode dar merda. Vocês estão prontos para perder um helicóptero? Aí eu olhei assim, ó, não estava pronto de forma alguma. Sabia que era um projeto de altíssimo risco, mas que a gente tinha um produtaço na mão, né? Então foi aí que a gente fez a transformação do Camarote da Brahma em Camarote número 1, mudando praticamente tudo, né, em relação ao modelo de negócio. Então, deixava de ser um camarote proprietário da Ambev para passar a ser o camarote número 1, com uma série de outros patrocinadores, com venda de convites, né, e uma dinâmica até então que era um pouco explorada na Marquês de Sapucaí, né? A gente tinha ali alguns camarotes muito antigos, né? Outras coisas muito amadoras dentro da Sapucaí. A gente tinha uma referência do Carnaval de Salvador, que já despontava, já tinha um projeto lindo. Então, assim, e eu sempre tive uma paixão enorme também pelo Carnaval. Eu sou carioca, amo a minha cidade, sempre estive envolvido em projetos sociais, em projetos de melhoria da nossa cidade, sempre amei o carnaval, o samba, estava ali presente como cliente, né, desde a época do Camarote da Brahma. Então, assim, foi muito divertido, né, assim, é uma das minhas grandes paixões hoje, trabalhar aí à frente do Camarote número 1, junto com os meus sócios da Holding Club, mas, assim, eu acho que a gente teve uma fusão do mercado de entretenimento com o live marketing, né? Então, assim, trazer o know-how do Zé Vitor, do Camarote da Brahma, da Holding Club, como projeto de organização, cenografia, gestão de negócios, com essa complementariedade do mercado de entretenimento, nós que estamos ali na ponta, entendendo o cliente, o que o cliente quer, que música ele quer ouvir, o que ele quer comer, foi muito rico, né? E acho que a gente vem aí, ano a ano, crescendo 30%, 40% o camarote. Mostra, sabe quando você é empresário é isso, né? Você sabe quando você acerta na veia. Então, acho que o camarote número 1 é isso, sabe? A gente sabe que a gente tem hoje um projeto muito poderoso, né? Que a gente ainda enxerga que ele tem vários desdobramentos para acontecer, né? Durante um ano inteiro. Então, assim, acho que eu vou te falar que eu acho que é só o começo, viu? Apesar dos 5 anos, acho que a gente ainda tem muito para evoluir como projeto. Eu ia te falar, se vocês crescem 30%, 40%, daqui a pouco a Sapucaí fica pequena para tanto espaço e demanda que vocês têm em relação a isso, né? A gente vem crescendo ano a ano o camarote e, obviamente, a gente cometeu diversas falhas, né, durante essa trajetória, e as pessoas não veem, porque assim, o carnaval é uma época que parece que 10 dias o Brasil para, né, tá todo mundo pulando carnaval, festejando, muita gente viaja com a família e tal, e a gente tá ali, né, trabalhando, e termina o carnaval no sábado das campeãs, né, tem domingo, segunda, terça-feira, sim, a gente já está sentando para falar do antigo projeto, e já pensar no ano seguinte, né? No caso 2025. E sempre com um projeto muito
profundo de entender o cliente, né? Assim, quais foram as nossas principais falhas, quais são as principais reivindicações e como que a gente pode aperfeiçoar o projeto. Então, acho que a gente é um pouco incansável, sabe? A gente realmente... o projeto foi lindo, todo mundo adorou, foi um mega sucesso, sold out e tal. A gente não termina satisfeito, não. A gente realmente senta 2, 3 dias depois para falar, poxa, isso aqui pode melhorar, isso foi errado. Então, a gente está ali olhando no detalhe, ano a ano, como melhorar a experiência e as entregas para os nossos clientes. Não, incansável, né? Porque, assim, é 10 dias que o Brasil para, mas você não para. E aí, quando todo mundo volta renovado do carnaval, você ainda tem todo o resto das outras gestões de empresas aí, né? Cara. Quando eu falo assim, eu preciso até dar uma respirada, porque acho que as pessoas falam, pô, e aí, tá descansando agora? E nada, né? Assim, na segunda-feira seguinte, a gente tem hoje 49 operações, né, em volta do Brasil pela Life, né, dos restaurantes e bares. Então, realmente, não sobra muito tempo para descansar. Ou nenhum tempo para descansar, porque a gente já precisa retomar, né, nossos bares e restaurantes dia a dia, recebendo milhares de pessoas por todo o país, então sobra pouco tempo para descansar, mas eu gosto também. Então... movida a desafio, né? Ô Flávio, me diz uma coisa, como que você percebe uma oportunidade de algum novo negócio? Da onde vem esse insight? Poxa, essa pergunta é legal, Carol. Acho que nunca me fizeram essa pergunta. E eu acho que dentro dessa trajetória de erros e acertos, né, porque é importante dizer isso, né, que eu valorizo muito os erros e eu acho que os erros foram o que mais me fez evoluir como profissional. Então, eu acho que a gente sempre... entender exatamente onde é que foram os nossos erros para a gente poder aprimorar, evoluir e aprender é muito bom. Isso significa dizer muitos nãos também, né? Eu acho que hoje eu consegui desenvolver uma habilidade e muito por conta dos erros, tá? É importante dizer isso, não é porque o Flávio tem um talento para identificar boas oportunidades de negócio. Eu acho que eu desenvolvi, né, esse talento. Mas eu desenvolvi, não foi fácil, na dor, não. Né? Foi na dor, errando, perdendo, quebrando, né? Momentos, assim, passei por momentos muito difíceis na minha vida de empreendedor, momentos realmente que eu entendi que eu estava lá no chão, né? Que eu errei em 2, 3 projetos, perdi muito dinheiro e falei, caramba, como é que eu vou me reerguer? Né? Mas aí vem toda essa... E aí, obviamente, eu acho que com muita tranquilidade, você vai equacionando ali os problemas de forma gradativa, entendendo também as tuas limitações, mas eu acho que isso também te traz uma carga de aprendizado gigantesca, né? Então, acho que hoje eu consigo entender exatamente o que... Quer dizer, exatamente não, senão seria... mas, obviamente, vai ter sempre uma parcela de risco, mas eu consigo... entender, assim, não tanto de uma maneira intuitiva, né, do que eu acho que o que eu estou farejando em relação a bons negócios, mas acho que existe uma série de outros critérios que faz você conseguir avaliar, né? Acho que quem são os gestores, a parte mercadológica, quem são as pessoas que estão liderando o projeto, quem que está por trás, qual o valor do investimento, qual é o retorno. Então, assim, tem uma série de perguntas hoje do porquê, né, que faz a gente entender ali os caminhos certos para errar menos. E tem muita coisa que, por mais que às vezes esteja em livros, não vou dizer que não existam livros ou qualquer coisa, mas quando a gente faz isso na prática, a gente não esquece mais, né? É o errar no amor ou na dor, mas é aquela coisa que testa, entende como é o mercado, você não vai errar de novo. Sim. Né? Dentro disso. Sim. Parece que é fácil quando a gente fala isso, Carol, mas não é, sabia? Eu vejo muita gente cometendo um ciclo vicioso, tomando riscos, assumindo projetos e sem aprender mesmo, talvez porque existe aquele, acho que no fundo, muito, vamos lá, acho que se a gente perguntar para 80% das pessoas vão falar, poxa, eu quero ter meu negócio, eu quero ser dono do meu, eu quero definir minha agenda, eu quero fazer isso. Não é assim, né? Você mesmo é a prova de que não define sua agenda, Nós né? somos, né? Nós somos. Então, exatamente. Então é isso. Então eu acho que é isso.
E do Manai, foi uma oportunidade que você viu no mercado? A história da Manai é bem interessante. Ela vem junto com a minha história de empreendedorismo no setor de entretenimento, no empreendedorismo, no entretenimento. E aí acontece o seguinte na minha vida. Eu estou no momento que eu resolvo sair da Nu, vender a minha participação, né, para o Grupo Opportunity e decido fundar a minha companhia. A minha empresa é uma empresa de eventos, de entretenimento, com viés de comunicação e tal. E aí me vem uma pessoa de mercado, me apresenta a ideia da Manai, né, e ele acabou, logo depois, alguns meses depois, acabou se tornando o meu sócio. Quando chegou a Manai, eu me encantei com o projeto. Primeiro porque eu gostava de trabalhar com um público mais high-end. E depois, olhando para o mercado, eu vi que o Brasil estava... Porque a Manai... Bom, voltando um pouquinho. A Manai, basicamente, é hoje a maior plataforma de propriedade de alto padrão do país, né? A gente está hoje em 47 destinos pelo Brasil, com imóveis de alto padrão. A gente tem hoje agências internacionais onde a gente representa o portfólio deles no Brasil. Isso também foi um diferencial lá atrás, porque eu queria posicionar a Manai de uma maneira diferente. Mas a Manai chegou no momento que eu estava saindo da Nu, quando eu já tinha a ideia de fundar a minha própria empresa, que era uma empresa de entretenimento. E aí surgiu uma ideia da Manai, que eu falei, caramba, a gente está num momento de mercado. Primeiro, entendo que o Brasil tem um déficit de acomodação de alto padrão. Segundo, isso 10 anos atrás, né? Segundo, o Brasil estava num contexto internacional onde a gente estava recebendo Copa das Confederações, Olimpíadas, Copa do Mundo. Eu sabia que iam ter delegações, iam ter um público muito grande chegando no Brasil, o Brasil sem ter a estrutura necessária para acomodar todo mundo. Então eu falei, poxa, eu não posso abrir mão disso. E ao mesmo tempo vi uma ideia para mim que fala, pô, mas todo mundo fala, principalmente os grandes empresários, que você precisa focar no teu negócio. Como é que eu vou focar em 2 negócios? Em 2 startups, né? E ao mesmo tempo a minha vontade de fazer acontecer as coisas, não queria abrir mão, porque me parecia que eu tinha 2 ideias boas naquele momento. Eu acho que eram mesmo. E aí foi um momento que eu falei assim, bom, meu primeiro movimento vai ser o seguinte, eu vou pegar um escritório novo para mim e vou desenvolver uma unidade financeira, administrativa que consiga comportar as 2 operações. Então, basicamente, peguei 2 escritórios, separei os 2 escritórios e botei uma unidade para funcionar na parte administrativa das empresas. Funcionou. Eu estava diariamente nas 2 empresas, participando. Foi um pouco caótico também, com erros e acertos. Eram 2 startups, né? A Manai, por incrível que pareça, eu comecei já um negócio de uma maneira bastante amadora, mas os negócios já foram sendo gerados logo no início e a gente conseguiu fazer uma própria geração de caixa que montasse a companhia, a estrutura. A outra empresa... porque isso não é normal, né? Sorte. A outra empresa, que era chamada Hug, à época, eu fui a mercado, levantei dinheiro e captei o dinheiro e botei ali uma estrutura básica para eu poder começar os meus negócios. Então, eram movimentos completamente diferentes, sócios diferentes, com propostas diferentes, com responsabilidades diferentes, né? Uma eu estava sozinho com outro sócio, a outra eu estava captando dinheiro no mercado, então tinha uma responsabilidade de voltar ali os resultados para os meus sócios, mas funcionou. Funcionou bastante. Eu acho, inclusive, que, principalmente na parte de entretenimento, foi o que me projetou, né? Então, acho que a consequência disso foi o Grupo Alife, quando chegou até mim, né? Eu não sou fundador do Grupo Alife. O Grupo Alife me procurou há 6 anos atrás, quando estava montando o primeiro Boa Praça no Leblon. O Carnaval do Zé Vitor Oliva, né, o Camarote da Brahma, me procurou porque eu era um cara de eventos do Rio de Janeiro, né, e estava sempre ali envolvido em Carnaval, em Réveillon, etc. Então, assim, sabe aquela sensação da construção mesmo? Foi tijolo por tijolo, foi pequenininho e as coisas foram dando certo devagarzinho. Devagarzinho. E como que surge, você falou aí do grupo, né, da Alife, como surge essa oportunidade no meio do caminho, 5 anos atrás? Era um grupo mais São Paulo, né? Era totalmente São Paulo.
E engraçado, né? A Life hoje é um projeto de vida meu, né? Eu tô hoje, sou sócio e estou como vice-presidente de Relações Institucionais do grupo. E ela me procurou há 5, 6 anos atrás, lá no Rio de Janeiro, com a ideia de fazer a expansão e sair pela primeira vez de São Paulo. E eles queriam montar no Rio de Janeiro, ainda com muitas preocupações. Mas o Rio, como é que é o Rio de Janeiro? Será que vai dar certo? Será que não vai? E me procuraram lá. E eu tinha um quiosque. E eles me procuraram muito porque, alguém falou, vai lá conversar com o Flávio. O Flávio montou um quiosque na praia do Leblon. E esse quiosque era um sonho meu. Eu falei, poxa, Rio de Janeiro, praia, Leblon. Eu vou montar o primeiro beach club da cidade, né? Vou fazer um atendimento nas areias, vai ter música, vai ser um negócio super legal. Não saí expectativa, não saí da realidade. calçada. Não saí, fiquei na calçada. Não cheguei nem a pisar na areia. Lidando com uma série de problemas, eventualidades de segurança, violência, a organização da orla do Rio de Janeiro. Então, assim, foi muito sofrido. Não foi um projeto vitorioso, pelo contrário, foi um projeto que ele não performou, né? Então eu acabei fazendo uma venda ali na frente, que foi basicamente uma venda para cobrir as dívidas que o quiosque tinha. Mas olha como são as coisas, né? Ele, de fato, ele me serviu para me projetar, me dar visibilidade para um projeto muito maior que hoje se tornou o meu projeto de vida, né? Que é a Life. Então, eu acho que, acho que esse ponto é muito bacana, né? Assim, eu tomei o risco, eu montei meu primeiro bar e restaurante na praia, deu errado. E aí eu fui convidado, né, por esse movimento, eu acabei entrando no radar de um grande grupo de São Paulo e acabou me procurando no Rio de Janeiro para montar o projeto do Boa Praça, no Leblon, que virou um hit na cidade. Eu falo até hoje que é o movimento Boa Praça, né? Então, assim, a gente fez coisas incríveis, virou uma marca muito forte. Hoje, o bar mais forte do grupo não é o do Leblon, é o de Ipanema, que é um bar de 1.500 metros quadrados, de frente para o mar, na praia de Ipanema. Então, assim, é uma história muito bacana. Assim. Foi assim que aconteceu a história da Life ter me procurado lá atrás. Eu tô adorando esse papo, porque não é só aquela coisa de sucesso. Você tá trazendo assim, não deu certo, olha, já testei isso. Então, isso mostra muito o empreendedor raiz, né? A questão de resiliência dos negócios, que por mais que você tenha muitas experiências, ao longo do caminho, esse tipo de coisa acaba acontecendo, né? E você entrou como um sócio operacional, né, Flávio, lá dentro. Isso. E aí, considerando essa parte de sócio operacional, você tem que pensar em algumas estratégias e tudo mais. Então, hoje, como que vocês avaliam a questão de abrir novas unidades, se são as mais os bares que estão mais famosos ou não? Porque o Boa Praça, aqui em São Paulo, ele já se estabeleceu há muitos anos, né? E a gente tem aquela tendência de, os bares abrem e fecham, vira aquela modinha e acaba. E eu vejo no grupo exatamente o contrário, uma questão de consolidação e da marca sendo expandida aí nacional, né? Sim. Muito boa pergunta. Um dos grandes aprendizados, e é legal, você falou do erro e acerto, né? Porque eu aprendi na minha carreira de empreendedor a valorizar muito o erro, né? Porque eu acho que não vou falar que foram as vitórias que me trouxeram até aqui, acho que foram os erros. E o erro os erros foram realmente fazendo você aprender a tomar decisões, a escolher os caminhos corretos. Então, acho que foi um dos erros realmente que me colocaram nessa posição hoje. E aí, falando um pouco das nossas marcas, eu costumava fazer muita coisa para o público que era o meu público, né? Eu falava, poxa, é mais fácil fazer para o público que eu conheço, que eu sei como se comporta, etc. Mas o nosso público, às vezes eu costumo até dizer que ele não é o público mais leal, né? Nós somos aficionados por novidades, eu sou muito curioso. Então, abrir um restaurante do lado da minha casa, eu vou conhecer. Abrir o outro um mês depois, eu vou para o outro. E abrir o outro bar, eu vou... Então, assim, eu estou sempre buscando conhecer coisas, sou curioso, etc. E os nossos bares são bares muito democráticos. Então, assim, eles atendem de A a Z. Desde o presidente da companhia para
o office boy também, né? Quem que não gosta de tomar um happy hour para deixar o trânsito passar? Então, eu acho que o que dá perenidade e consistência aos nossos projetos é não estar mirando um público único e segmentado, né? Mas a gente tem muito orgulho de falar isso, sabe? É muito legal chegar ali, é como a praia do Rio de Janeiro, né? É um metro quadrado super democrático, né? Você tem desde do rapaz trabalhador que trabalha na comunidade e é o cara que mora na Vieira Soto, que é o metro quadrado mais caro do Rio de Janeiro. E eu acho que os nossos bares têm um pouco esse espírito também. Eles funcionam para todas as pessoas, né? Então são bares muito democráticos, com muita brasilidade, né? A gente tem admiração pela nossa cultura, a gente gosta dos elementos decorativos brasileiros, a gente provavelmente hoje é a principal plataforma de músicos independentes do país, né? A gente contrata, sei lá, são 500 músicos e bandas por mês, né? Todos os meses, espalhados pelo Brasil, tocando nos nossos palcos. Então, eu acho que a gente acertou na veia. Mas, lembra do erro e acerto, né? A Life tem uma história muito bacana também. De começar, ela fez boate, ela fez hamburgueria, e aí ela fez bar. Né? E aí foi quando ela acertou na veia e falou, caramba, isso é muito bom. Então, assim, tem de novo um ciclo de erro e acerto e um direcionamento de esforço e energia no momento que você acha o negócio correto. Fora a parte bar, vocês têm alguns restaurantes também que são super renomados e tudo mais dentro disso. Mas eu vejo no mercado, principalmente pós-pandemia, né? Acho que o mercado de gastronomia antes e pós-pandemia, quem conseguiu se sustentar, né? Se manter nesse momento, eu acho que foi um desafio muito grande, né? E quais são os desafios maiores que você entende dentro desse mercado de gastronomia? Tá, legal. Acabei de lembrar que eu não respondi a sua última pergunta, que você me perguntou como é que a gente fazia para identificar as oportunidades de espalhar as nossas marcas pelo Brasil. Nossas marcas são diferentes, elas são semelhantes, mas elas são diferentes. Então, a gente tem o Tatu Bola, né, que é o nosso bar mais famoso. É um bar que ele comporta, a gente coloca ele muito mais para praças interiores, Nordeste, onde a gente tem uma capilaridade melhor de som, de estilo musical. Então, pode tocar ali pop music, vai tocar rock, vai tocar samba, vai tocar forró. Então, a gente tem uma diferenciação de marcas, onde a gente entende que uma marca tem uma vocação para determinada praça. Então, uma questão de produto, entender assim, esse produto aqui tem uma pegada mais X, Y, Z, o outro tem outra. E obviamente, isso vem ancorado por um trabalho de inteligência por trás, né? De entender assim, quais são as principais praças, onde é que estão as principais rendas per capita, quais são as zonas quentes de cada lugar. E a gente tem um ecossistema, que eu chamo de ecossistema Life, que são sócios locais por todo o Brasil. Então, a gente tem ali, a gente dá muito valor ao olhar do dono, sabe? Aquela história do português, barriga no balcão. A gente mantém isso, né? Eu não quero nunca que o Boa Praça de Brasília seja o Boa Praça do Grupo Alive. Não, ele é do Bruno, que é o nosso sócio local, que é um garoto do entretenimento, faz os projetos lá. No Rio de Janeiro tem o Flávio, em São Paulo tem o Joãozinho, e assim por diante. Então, é uma combinação de fatores essa decisão. 1, mercado. 2, qual o tipo de produto que a gente tem e como ele se adequa a determinada praça. 3, inteligência, números, entender ali o que é renda per capita, o que é a zona quente, quais são as principais áreas das cidades. E aí uma combinação de fatores para a gente tomar as decisões. Aí a segunda pergunta. Eu já tinha esquecido a primeira. Pós-pandemia. Né, decisões que a gente tomou e como é que a gente se sustentou, né, de lá para cá. A gente tomou algumas decisões muito rápidas, né, naquela primeira sinalização de pandemia. A gente também, obviamente, não foi uma decisão drástica, né, mas primeiro foi mandar embora uma parte das pessoas que estavam dentro do prazo de experiência, que representavam uma fatia muito pequena do nosso grupo de colaboradores, e fechar todas as torneiras de uma maneira muito rápida, né?
Mesmo assim, foi muito doloroso, né? Porque você ter essas operações na esquina da Jerônimo da Veiga, da Vera Soto do Rio e tal, mantendo estrutura, estoque, né? O estoque praticamente a gente perdeu em todas as operações, né? Obviamente que o delivery ajudou, mas pouco, né? Mais na questão dos restaurantes, nos bares a gente não faz entrega. Então, assim, foi muito doloroso, com certeza, mas assim, a gente tomou decisões muito rápidas, né? Primeiro, a gente cortou a parte de colaboradores em experiência. 2, fechamos absolutamente todas as torneiras, né? Então, a parte operacional, tudo que a gente pôde fechar para sobreviver. E sangramos, né? Durante 1, 2, há vários meses sangrando, foi muito difícil, mas eu acho que a gente sempre foi um grupo muito de controle, de gestão, de processos. Então, assim, a gente agiu muito rápido, nós éramos um grupo saudável, então a gente conseguiu sobreviver, tá? Aos trancos e barrancos. Foi difícil, mas conseguimos. Então, aí, esse sucesso, né? Você entende, de repente, que é o mercado mais desafiador, a área de gastronomia, ou não? Qual foi, na sua experiência, qual foi o mercado mais desafiador para você? O entretenimento, talvez? Olha eu querendo adivinhar. Eu acho que a gastronomia é entretenimento, né? Então, hoje, também pelo nosso tamanho e tal, eu tenho... Não é fácil, né? De verdade não é fácil. Eu costumo dizer, assim, quando 6, 7 horas da noite, tá todo mundo ali desligando o computador, começando a relaxar, e é quando a gente começa, né, hoje a gente com 47 operações e tendo ainda alguns cacuetes de ter sido um sócio operador, eu acabo me envolvendo muito no dia a dia das empresas, né? Então, assim, acontecem, né? Você está trabalhando com álcool, com entretenimento, com música, coisas acontecem. Então, eu acho que é tão difícil quanto, tá? Talvez, eu acho que o risco no entretenimento ele seja maior, né? Hoje o nosso risco, a gente aprendeu muito, né? Então dificilmente a gente erra num ponto comercial, a gente sabe exatamente quando a gente pega o ponto, quanto que ele vai faturar, a gente treina ali as nossas brigadas de forma que a gente tem um turnover mínimo, né? Em relação à nossa brigada. Então a gente aprendeu ali a fazer um arroz com feijão que dá mais segurança para a gente, tá? Então, eu acho que o entretenimento, a gastronomia / entretenimento, ela é menos arriscada, mas é um trabalho, assim, insano. Acontece de tudo, né? Aconteceu de tudo. Então, a gente precisa estar sempre atento, 24 horas. Com essa sua parte insana, eu quero te fazer 2 perguntas. Qual o seu maior acerto e seu maior erro de empreender? Boa pergunta. O meu maior erro, eu acho que foi ter escolhido, não ter escolhido os melhores sócios em determinadas épocas, né? E aí eu tenho uma história que eu acho que é bem interessante, que a minha família, né, minha história de família tem altos e baixos, mas quando eu comecei minha carreira de empresário, eu não tinha nada. E eu precisava levantar recursos para começar as coisas, né? Então, eu tenho a sensação que muitas vezes eu fui a mercado levantar dinheiro, nas fontes, não escolhi as melhores fontes de negócio. Então, o que significa? Pô, você precisa de 50, de 100, de 200 mil reais para começar o teu negócio. Eu ia ao mercado, a primeira pessoa que me sinalizava com dinheiro, falava, poxa, eu acredito em você, eu quero entrar, a ideia é boa, eu pegava esse dinheiro. Você olhava o bolso. Eu olhava o bolso. Porque eu precisava, era uma questão de necessidade, eu era mais inseguro, eu era menos experiente. E aí, quando os negócios começaram a dar certo, depois de 2, 3, 4 anos, eu começava a olhar de lado e me incomodava, né? Ali um sócio que... Não é que... Também, peraí, é importante dizer que não é que eu estava levantando milhões de reais. Eu vendia por pouco os meus negócios, porque eu tinha pouca experiência, a minha ambição talvez era muito menor. Eu queria mais consolidar a minha vida de empresário do que talvez entender exatamente o planejamento correto para uma empresa dar certo. Entre aspas, eu me vendi barato.
para o mercado. Então, e aí depois que o tempo passa, a estrutura não fica boa, né? Porque você tem ali sócios que estão trabalhando no dia a dia, muito aguerridos, e você tem um outro grupo de sócios, que são sócios investidores, que muitas vezes colocaram pouco dinheiro, né? E que passou a pesar. É isso. Você imagina, cara, o teu dia a dia, você tem aqui um sócio seu que ajuda a operacionalizar e tal. Mas passa os anos, teu negócio vai prosperando, e aí você vê ali uma pessoa que não agrega valor, que está no dia a dia, que botou pouco dinheiro no teu negócio. Incomoda, né? Então eu acho que um dos meus maiores erros foi ter me vendido barato, tá? Para as pessoas erradas. Eu não faço mais isso. Pois é, aprendeu, né? Então, eu acho isso muito bom, né? É o testar e não repetir. Então, você realmente seguiu uma estratégia, e até tem uma frase do livro do Abílio Diniz que eu sigo muito. Adoro. Onde ele fala que tiveram alguns negócios que não foram bons para ele, e não foi porque os negócios não eram bons, foram contratos mal feitos. Então, isso é uma lição de vida, parece que é básico, mas é aquela coisa que às vezes a gente está na ânsia do vender pequeno, a gente está olhando só o bolso e não pensa no longo prazo do quanto aquilo pode tornar, né? Mas é um erro, um aprendizado, e agora... Essa parte é muito boa. Eu gosto muito das coisas do Abílio. É muito bacana, são muitos aprendizados. Esse é um cara... eu gosto muito de me inspirar nessas lideranças importantes, do varejo, principalmente. E com certeza acho que o que ele falou é o que eu senti, né? Mas ele colocou de uma outra forma, já, né, num outro nível de negócio, do tamanho deles também. Mas o que ele está falando é a mesma coisa, né? Acho que eu estressei menos ali a negociação, o formato, quem entregava quem, né, pela vontade de realizar um negócio, e lá na frente eu tive os problemas que eu acabei tendo. Acho que é muito parecido. É muito parecido. A Bíblia é fascinante. Ele revolucionou o mercado varejista, né? Ele é incrível. Eu trago muitos bons exemplos dele para dentro da empresa. Você vê que ele até os 70, 80 anos lá era um cara de varejo na ponta também, né? Ele sempre teve muito orgulho de falar que ele estava lá circulando no supermercado, olhando as gôndolas, experimentando, olhando as pessoas. E, cara, isso é demais. Assim, olha que inspiração, né? Você saber que um CEO, né, do tamanho do Abílio Diniz, tudo que ele construiu, e o cara tava ali na ponta, olhando a gôndola, falando com caixa. Entendendo de cliente, do consumidor, o que de fato que é. Porque nada mais é que o cliente no final, né? Sim. Então, é entender dentro das operações o que é interessante, o que não. Assim como vocês fazem também no camarote, no número 1, de 3 dias depois, o que teve de certo, erros e acertos, e ajustar, né? Essa é a percepção, experiência de cliente que é primordial para que eles voltem a seguir e estar com vocês de novo, né? Dentro disso. Sim. Mas a gente tem muito assunto, né, Flávio? Tem muita coisa. Quem manda você fazer muita coisa? Aí fica perdido Como é que tá aqui. o tempo? As meninas estão controlando aí? Mas eu queria te perguntar, na verdade, que você fez uma imersão no Vale do Silício, né? Sim. Eu quero entender primeiro como foi essa experiência de entendimento, para depois a gente ir mais para o universo marketing aí. Legal. Nossa, eu voltei fascinado, Carol, com essa viagem. Eu já vi outras pessoas fazendo, né, e sempre com viagens guiadas, né, através de empresas e tal, e eu fiz diferente, na verdade, eu queria muito experimentar aquilo lá. Tinha uma amiga minha que tinha criado o próprio Venture Capital dela de São Francisco, e ela falava para mim: Flávio, você é empresário, suas empresas são muito legais, você tem que viver isso aqui, você tem que vir para cá, vem conhecer e tal. E ela realmente falava: venha ver, vem ver o que está acontecendo aqui. E eu acabei, na verdade, usando o meu network mesmo para fazer essa imersão, né? Então, fui conversando com as pessoas, falei com amigos meus que trabalhavam nessas companhias. Então, eu visitei Airbnb, Apple, Booking.com, Apple, Airbnb, Booking, enfim, algumas empresas que eu visitei. Mas a primeira coisa, que é uma coisa um pouco subjetiva,
é o espírito do empreendedorismo, né? E quando eu cheguei ali, cheguei muito, né, queria muito absorver conhecimento, entender, mas é mindset, assim, eu falei, caramba, parece que todo mundo andava com um business plan debaixo do braço, todo mundo olhava para mim, assim, as pessoas, eu falava, não, eu tô com essa ideia aqui, porque à época eu estava pensando em apresentar as minhas empresas nas aceleradoras e tal. E, Carol, eu não ouvi ninguém falando, veja bem, vai ser difícil, não sei. Você vai conseguir. Vai, faz isso, porque o caminho é esse, e quando os seus investidores conhecerem o projeto, eles vão... É impressionante a onda de otimismo que tem, sabe? Eles respiram isso, né? E incentivam. Eu vejo muito essa questão, inclusive aqui no Brasil. Algumas pessoas que aí você vai conversando de empreender e tudo mais, a maioria das pessoas que estão meio que nessa mesma situação, elas te apoiam para subir. Quem não é desse meio tem um outro mindset. É a questão dessa virada diferente, né? É exatamente isso, cara. Acho que o brasileiro é muito conservador, talvez a gente ainda seja muito tradicionalista nessas coisas. E, de repente, eu cheguei num... Poxa, imagina, eu estava ali no início da minha carreira de empresário, né, como empreendedor. Parece que eu estava na Disneylândia dos empresários. Que ano foi isso? Deve ter 10 anos. Coincide muito com o meu momento de empreendedorismo, de início com as minhas próprias empresas, né? Você falou do business plan deles. A forma deles fazerem marketing, você acha que é diferente da nossa? Eu acho que a gente é muito bom em marketing, assim, de verdade. Eu fiquei mais bem surpreendido com um ecossistema de realização, sabe? Então, assim, primeiro que assim, tem dezenas de investidores, todo mundo é investidor anjo, todos os empresários e empreendedores disputam posição, né, espaço nos Demo Days, né, que é onde as principais empresas têm seus negócios e tal. Então, de novo, onde você vai, assim, tem os eventos para você apresentar teu negócio, tem os empresários disputando para assinar cheque, tem qualquer empresário, e de verdade, assim, qualquer empresário é artista, é o cara de tecnologia, é o cara de bio, não sei do que. Todo mundo tem alguma coisa, tem um business plan debaixo da mão. Chamou muito mais atenção ali no Vale a forma como eles empreendem e realizam os negócios, tá? Do que, de fato, eu ter olhado ali para ações de marketing que fossem fora da curva. É porque o empreendedorismo é muito forte também. Assim, né? Parece que é difícil eu não ter colocado tanta energia nesse olhar em cima do empreendedorismo e dessa mentalidade, esse ecossistema de negócios que eles têm ali. Sabe o que eu percebo, Flávio, quando você fala até dessa parte de marketing, né? O Brasil ele é muito heavy user de marketing, de comunicação, de internet. Então, essa coisa da gente testar, da gente estar sempre muito conectado, faz com que a gente esteja aí nos top 5 usando a tecnologia e rede social. Então, talvez por isso que a gente não seja tão diferente nessa forma de fazer marketing relacionado a Estados Unidos, mas eu vejo uma diferença gritante, por exemplo, na Europa. Sim. Você percebe isso também? Não. Não? Não percebo porque eu não conheço pouco. Assim, não? Mas porque a gente tem visto a forma deles de comunicação, eles são muito menos rede social, muito mais um lifestyle, aquela coisa de vendo no boca a boca, vendo numa mídia de marketing tradicional. Não faz sentido eu fazer rede social, se comunicar. Os influencers, eles têm bastantes grandes, mas não é essa coisa que a gente tem aqui, um mundo de pessoas querendo sonhar ser gamer e influencer. Então, eu vejo que é bem diferente essa questão de mercado. Não à toa, o Brasil está nos top 5 aí, com Índia, com Estados Unidos, China, enfim, de uso nessa parte de tecnologia. Sim, acho legal isso, concordo. Talvez eu tenho muita sensação de que os produtos são muito bem elaborados ali, sempre com muito critério de qualidade, de serviço. Então, talvez eles não sejam, por isso que eles sejam mais adeptos às antigas práticas, né, de posicionamento de produto, de treinamento, porque tem muita coisa legal, né? Então, também concordo com você. Não, falando mais de marketing de modo geral, né? Mas sem dúvida.
o novo mundo versus velho mundo. Sim. Incomparável em muitas coisas, Sim. né? Hoje, como vocês medem a experiência do cliente de vocês, por exemplo, na live? Legal, boa pergunta, porque a gente está num momento onde a gente foi contratando ao longo do tempo uma série de ferramentas, né, para poder entender ali os feedbacks de clientes das nossas operações, né, e a gente testou testou dois, a gente gosta, o outro não gosta tanto, então a gente acabou de desenvolver uma ferramenta de BI que é uma consolidadora de todas as ferramentas que a gente tem, né? Então, eu estou falando de resposta, Google, tal, realmente várias ferramentas que a gente tem, porque a gente também ficou testando, né? O que funcionava, o que não funcionava. Então, hoje a gente tem uma ferramenta consolidadora disso e sinceramente, isso é tudo. Isso é tudo, porque para a gente, assim, ouvir a voz do cliente, né, é muito importante. Obviamente, a gente tem uma série de dinâmicas onde a gente consiga apurar os feedbacks de uma maneira mais relevante, não é um cliente falando de determinado crítico, fazendo uma crítica solta, mas a gente entende ali que a partir do momento que a gente recebe 2, 3 críticas no mesmo sentido, é o ponto da gente atacar ali o problema e resolver. Mas mais do que isso, a gente não usa só para correção de problemas, a gente usa muito para inovação de produtos, para entender qual é o hábito de consumo do cliente, o que ele está esperando, o que a gente tem que lançar, em que momentos que a gente está presente na vida do cliente. Né? A gente tem uma máxima dentro do nosso negócio, que é o nosso slogan, e é a parte mais forte assim, que a gente vem colocando diariamente para os nossos colaboradores, para todo mundo, que é o cliente está vindo para as nossas operações para viver o melhor momento do dia dele. Né? Então, seja no happy hour, seja no almoço de família, seja no jantar especial romântico, é um momento muito especial, né? Nessa vida corrida que a gente tem, a gente está trabalhando com o lazer das pessoas. Então, eu acho que a partir do momento que a gente coloca esse tipo de filosofia dentro da rotina das nossas unidades, no sentido que o cara da ponta, ele está recebendo você, Carol, para um jantar, fala, poxa, a Carol está chegando aqui para jantar hoje, eu preciso que ela tenha um momento mais divertido, mais simpático, mais gostoso dela do dia. Então, esse é o tipo de cultura que corre na nossa veia, que é a nossa cultura, o que a gente quer bater diariamente, porque, então, assim, se a gente não ouvir o cliente, vai ser um monólogo. Então, a gente quer construir o nosso produto, os nossos serviços, de forma que seja ouvindo a demanda dos nossos clientes. Hoje vocês têm agências para cada uma do grupo, ou vocês fazem house? Como que funciona? A gente está num momento de mudança. A gente tinha uma agência que cuidava das nossas coisas há muito tempo. É um super desafio, porque hoje são 14 marcas. Então, é mais difícil, né? Não é um McDonald's, não é um Burger King. A gente, né, faz uma coisa só. Uma coisa só. É muito desafiador. E a gente está num momento de transição, né? A gente passou a entender que a gente precisa internalizar isso dentro da nossa estrutura. Até porque, Carol, hoje a gente está em 16, estamos também em 14 cidades do Brasil. Né? Então, eu não quero desenvolver o meu produto aqui em São Paulo e chegar lá em Curitiba e falar, é isso que eu tenho para você. Precisa tropicalizar, né? Entender hábito de consumo, regionalizar cardápio, trazer as bandas que o público local gosta, nos nossos pratos, né, ter essa influência de ingredientes locais. Então, hoje existe um trabalho nosso de inovação, produto, conceito, que ele é muito inspirado nisso. Tá, tudo bem, a gente tem ali 80%, 90% do nosso conceito muito bem definido, mas qual é o incremento, né? Como é que eu vou fazer o cara de Curitiba chegar lá, ele vai chegar no Boa Praça lá, tem que pedir a carne da onça, né? A gente nunca nem conhecia a carne de onça, mas são coisas típicas, locais, que acho que mostra aderência, sabe? Fala, poxa, que legal, né? O Boa Praça, o Bar Paulista, que muitas pessoas acham que é carioca, mas ele está falando comigo, né? Aqui na minha cidade. Então, eu acho que isso é muito legal, essa regionalização, assim, esse entendimento de cultura local. Das redes sociais hoje, quais que vocês usam mais? A gente tem uma parte, né? Tem a Life institucional, a gente tem
dezenas de canais, né? Mas Insta, TikTok... Hoje Instagram é a nossa principal ferramenta de divulgação, tá? Já fizeram algo em TikTok? A gente está estudando, né, no momento de entender exatamente qual seria a nossa vocação para aquela plataforma ali. Eu acho que o pessoal do TikTok, eles tinham que me contratar de tanto que eu falo isso para eles. Porque eu fui recentemente no TikTok e a Sandra veio... Sandra não, esqueci. Do TikTok. Silvia. A Silvia Beluso veio e ela me passou cada insight. Hoje a geração Z, ela não usa mais, por exemplo, o Google para fazer busca. Ela usa o TikTok. Então, vê, qual a melhor a sobremesa de São Paulo? Então, para vocês que lidam com comida, com bar, com música, com banda, é um mega insight. Sim. Era só isso que eu queria fechar. Não, isso é muito bom. Você tem toda a razão. A gente não é que a gente começou fazendo, né, Instagram. Então a gente está olhando muito pro TikTok, mas entrar da forma correta. Então, exatamente o que você falou, música, gastronomia, né? Me parece que são os conteúdos que têm mais vocação para aquela plataforma. E você falou um negócio muito legal, da nova geração. Né? Então, a gente entende que essas novas gerações elas estão consumindo enlouquecidamente o TikTok. Então, a gente precisa estar presente ali também para conversar com esse público. Né? Talvez muitos desse público, talvez parte desse público não seja hoje nosso cliente, mas ele vai ser logo mais. Né? E eles têm hoje uma questão de cross-mídia, do on pro off muito bom. Se for na Sephora, tem os achados do TikTok. Tem uma seção de só produtos que aparecem como os top trends lá do TikTok. Eu tô doida pro meu livro aparecer na Livraria da Vila também, como TikTok Books, entendeu? Então ele aparecer lá também, porque esse cross-mídia, as pessoas vão falando e vira uma prova social para vocês, né? Isso eu acho fantástico da questão do TikTok, como eles estão mudando esse mercado, essa forma de consumir de uma forma diferente. Não vou falar para você, Flávia, vai lá fazer uma dancinha, porque não é essa a proposta. Trazer realmente o seu negócio. Mas você tem falado coisas bacanas, porque apesar de nós não estarmos presentes de forma ativa, a gente está passivo. Então, quando a gente vem fazendo esses estudos de TikTok, quando a gente começou a ver, a gente já tem presença no TikTok, passivo que eu digo, porque os outros estão falando da gente. Né? E os influenciadores... Os consumidores estão falando da gente lá. Então, a gente não é mais uma opção estar ou não estar. Nós precisamos estar. O que a gente está falando assim, como nós estaremos, né? Porque eu também entendo que cada plataforma tem uma vocação né, o que é o conteúdo para o Instagram, eu acho que ele não tem que ser o do TikTok, né? Que a gente tem que usar justamente as ferramentas, as funcionalidades de cada plataforma para poder otimizar o nosso conteúdo. Muito bom. Falando de inteligência artificial, vocês têm usado alguma coisa? Você? Carol, eu estou aficionado por esse assunto, absorvendo todo tipo de conhecimento possível, com milhares de ideias, estudando todas as pontas, desde inovação de produto, como de gestão de processo, quanto de monitoramento de DRE, assim, os desdobramentos agora são infinitos, né? Eu não consigo enxergar aqui um limite dessa história. O que eu preciso definir é qual é o meu primeiro passo, né? Qual vai ser o meu primeiro experimento, né? Tem diversas possibilidades. A gente sempre teve muito orgulho de falar que a gente é um grupo operacional, né? Por a gente ter um pouco esse cacuete de sócio operador, né? Todos os sócios fundadores da Life começaram no bar, fazendo seu primeiro bar com barriga no balcão e tal. Então a gente hoje controla todos os processos muito no detalhe. Isso significa que a gente passou uma semana do mês olhando DRE por DRE, linha por linha, de cada operação nossa. Acho que nenhum outro grupo deve fazer isso, tá? Porque é o nível de controle realmente, então a gente olha ali na vírgula se o RH está destoando, se isso... Então, assim, eu quero muito usar a inteligência artificial para agilizar os nossos processos, o nosso acompanhamento de rotina, né? E eu acho que ele vai trazer muito ganho de economia de tempo, né? O que a gente está passando hoje uma semana, talvez se eu tiver a inteligência artificial conseguindo me apontar quais são as linhas que estão destoando no macro,
vai me trazer uma eficiência de tempo gigantesca, né? E até mesmo de percepção mesmo. Talvez, às vezes, a olho nu, tem muito mais chance de eu cometer um erro do que alguma coisa pré-programado para monitorar exatamente nas premissas ou critérios que eu pré-estabelecer. Então, estamos olhando tudo. De verdade, estamos olhando tudo e vamos atacar essa ferramenta muito. Acho que eu vou falar que a gente já está atacando, né? Porque a gente está estudando. Então, em breve a gente vai lançar aí a nossa primeira solução em inteligência artificial. Olha que spoiler! Aliás, daqui a 2 semanas vocês vão ter uma novidade muito interessante do Grupo Alife. A gente vai falar sobre o nosso primeiro M&A, né? Então, ele deve surgir aí nos próximos dias como uma notícia oficial de mercado. Que super spoiler isso, que legal. Parabéns, sucesso para vocês. Eu queria poder falar, mas ainda não posso. Daqui 2 semanas a gente descobre. Eu volto para me contar. É isso. Tem alguma ferramenta que você usa mais no dia? Eu saio perguntando mesmo, porque para mim é aula esse podcast. E aí eu pergunto assim, o que você está usando de inteligência artificial, independente do que você está plugado no negócio ou não, no dia a dia? Porque eu gosto mesmo. É um negócio que eu também tenho estudado bastante. Sim. Carol, eu adoro perguntar tudo para as pessoas, né? Eu acho que a gente aprende assim, né? Olhando para fora e absorvendo tudo que é conhecimento. Não que tudo fique internalizado na gente, né? Mas eu sento na frente das pessoas e pergunto. Ainda mais se a pessoa tiver algum tipo de experiência semelhante ou alguma coisa que me inspire. Então, tá tudo certo. Também sou assim. Não é à toa que eu pedi para você vir no podcast. Olha, eu tenho feito experimentos, né? Na verdade, eu hoje, né, até mesmo por conta da nossa ferramenta, né? Então, eu estou hoje usando como ferramenta mãe o ChatGPT, tá? Como principal ferramenta de testes, porque eu realmente não entendo que eu ainda não estou usando de uma maneira madura como uma solução final, né? Eu estou num momento de estudar, vendo todos os tipos de funcionalidade, vendo as soluções e trazendo as ideias internamente que estão sendo avaliadas, né? Se a gente vai optar inicialmente por uma ferramenta mais técnica que ajude a gente na parte financeira, é uma coisa. Se vai ser uma ferramenta que vai ajudar a gente na parte de inovação, de produtos e tal, é outra completamente diferente. Eu preciso trazer essa discussão interna, né? E hoje a gente tem um comitê toda segunda-feira para discutir semanalmente quais são os nossos próximos passos. Ainda não está definido, mas eu acredito que nas próximas semanas a gente vai ter aí a primeira funcionalidade dentro de inteligência artificial sendo usada internamente na Life. Fantástico. Vai ter valido todo esse estudo que você está fazendo aí. Com certeza. Para trazer para o operacional. Quem sabe tem um tempinho, né? Então, quando a gente traz a primeira ideia, todo mundo fala, puta, não, que isso, você tá maluco, não vamos fazer esse negócio não. Aí depois a gente vai falar, cara, olha que legal que está acontecendo, olha que legal isso e tal. Então, agora a gente está aqui naquele momento que a gente superou todas as dúvidas. Tem muita coisa que pode ajudar. Eu vejo ele como um mega assistente. Sim. Mas você precisa ser um bom perguntador. Então, a gente já está fazendo um bom teste aqui. Porque você precisa ser bom questionador, bom escritor de prompts. Então, fazendo as perguntas certas ali, você recebe as respostas certas. Isso. É isso que eu estou entendendo também. Quanto mais detalhado ali você afunilar o negócio, ser claro, né, acho que é clareza, simplicidade, objetividade, você vai buscar as soluções corretas. Nossa, eu estou super entusiasmado para começar a usar. Acho que vai ser... Você falou isso, é um assistente tecnológico, né? E é isso que eu enxergo. Não estamos olhando, acho que o nosso negócio tem um nível de pessoalidade muito bacana, que eu acho que as pessoas vão dar cada vez mais valor a isso também, sim, tá, Carol? Que a gente está na era da sistematização de tudo é processo, tudo é tecnologia, etc. E no final é muito legal o seu Manuel tá indo ali, botando o chopp muito bem gelado, com o colarinho certo, né? Acho que as pessoas gostam disso também. A gente tentou fazer soluções de cardápio digital, automatizado, etc. A gente falou, cara, o cliente ele quer chegar ali, levantar a mãozinha dele, olhar para o seu Manuel, pedir o chopp dele gelado. É o contato, né, com as pessoas. A gente virou tão essa parte digital, conectados, que chega um momento como esse, principalmente no modelo de negócio de vocês, que essa relação é importante, né, no dia a dia. Perfeito. Entender aquele sorriso no rosto, enfim, acho que é. Poderia ficar aqui horas e horas e horas.
Mas a gente até já passou aqui do nosso tempo, mas o papo foi excelente. Eu quero uma pergunta, te fazer uma pergunta. A gente não fez, a gente só chegou na metade Nem na metade. do conteúdo, porque eu falo muito ou você fala muito? E eu pergunto um monte de coisa que não tem nada a ver também, porque a ideia, eu te falei desde o começo, falei, olha, não se atenha ao roteiro, porque é exatamente isso, a ideia é uma coisa puxar a outra, e foi super bacana tudo que a gente foi falando dentro disso, mas a gente tem um momento aqui com o ícone do nosso podcast, que é o nosso megafone. Então, eu vou pedir para você deixar sua mensagem para o mundo, pode ser de marketing, pode ser de empreendedorismo, pode ser de vida, pode ser de família, de tempo, o que você quiser. É para falar no microfone? Não. Se você quiser olhar e enfatizar para sua câmera, porque eu sei que você também é influencer, entendeu? Então, isso. Nem deu tempo de chegar nessa parte. Pois é. Tô pronto? Pode falar? A hora que você quiser. A minha mensagem é de transformação. E de transformação no seguinte que, assim, comecem todos nós, a gente vive a era do inconformismo, né? A gente fica triste, né, de ver o nosso país com tantos problemas políticos, sociais, econômicos, etc. E aí eu sempre me pergunto, o que cada um de nós está fazendo por isso? E por onde que começa a transformação? A transformação começa em pequenos gestos. Então, essa é a mensagem que eu queria dar. Assim, se cada um fizer um pouco, a transformação vai acontecer. Mas as pessoas precisam fazer o mínimo. E as pessoas não fazem. A gente tem uma responsabilidade nisso também. Acho que a partir do momento que a gente faz as coisas, começa a transformação por nós, através das pequenas... E aí, Carol, quando eu falo pequenas coisas, não atravessar o sinal vermelho, não jogar o lixo na rua, tudo isso é corrupção em pequenos comportamentos. É entendeu? o óbvio. É o óbvio. Então, assim, a transformação começa pela gente. Então, atenção todos, vamos começar pelos pequenos gestos para a grande transformação da nossa geração. Até porque a gente é novinho. Né? A gente é jovem, muito jovem. Ô, Flávio, já que a gente não falou de influencer, enquanto você assina, eu vou pedir pra você contar essa parte que eu te vi de wakeboard, fazendo o negócio. Eu falei, gente, ele é influencer agora também. Ou eu que não sabia antes. Pois é, Carol. Então, eu acabei me transformando, né, num influenciador. Na verdade, fui sendo convidado, era convidado. E aí teve um momento que eu tive que buscar uma empresa para me representar, mas de novo, eu acho que quando eu falo em pequenos gestos, eu tenho o meu sonho, tudo bem claro que eu quero ser um grande empresário, claro que eu quero construir empresas extraordinárias, mas eu quero transformar o mundo. Acho que essa é a grande motivação que eu tenho, sabe? As pessoas falam, você vai ser o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, você tem que ser de forma alguma. Eu acho que a gente tem que ser a iniciativa privada e trabalhar na transformação do nosso país, cara. Eu quero viver aqui, eu amo minha cidade, Rio de Janeiro, eu amo meu país, mas eu ainda sinto que é um lugar hostil para a gente viver, para a gente criar a nossa família. Então, assim, de novo, estamos falando aqui de pequenos gestos, sabe? Então, assim, eu quero transformar. Agora, por que eu fui para esse caminho? A gente estava falando de influência. Você queria fazer uma transformação, que foi chamado muitas vezes. Sim. E tudo mais. Então, comecei a ser convidado por diversas empresas. Hoje, eu tenho muito cuidado também, até pela posição que eu tenho hoje no mercado, trabalhando pela minha empresa, mas tudo que eu puder ter uma aderência, né, em relação ao posicionamento como influenciador, que é ligado a negócios, empreendedorismo, esporte, família. Lembra no começo da nossa conversa que eu estava falando dos pilares de sustentação da minha vida? Então, assim, hoje eu faço esse trabalho, tá? Com as marcas que eu acho que tem sinergia comigo, mas sempre olhando um propósito a mais, sabe? Um propósito, qual é a empresa que está comprometida com a transformação, com o efeito, com projetos de sustentabilidade. E aí, meu amor, se vira nos 30, né? Pega aqui. Aí dá tempo. Aí dá tempo para fazer.
Muito Aí bom. é isso. Mas eu me viro mesmo para fazer, porque tem essa atividade também. Parabéns por toda essa jornada e trajetória aí, de muito sucesso. Espero que cada vez mais aí. Muito obrigado pelo convite, parabéns pelo seu trabalho. É muito legal poder dar voz às pessoas, né, para inspirar. Né? Então, se eu puder ter contribuído um pouquinho para todo mundo que está ouvindo a gente. Muito, adorei o papo. Quero agradecer o Felipe, que fez esse match aqui para a gente falar hoje, então é muito bacana. Felipão, valeu. Valeu, Fê. Acho que é isso. Vou pedir para você assinar, não esquece de assinar. Imagina, você acha que eu vou esquecer? Já estamos na 3ª temporada, e aí todo mundo tem que passar aqui e assinar para a gente ter essa recordação. E aproveitando enquanto o Flávio vai fazendo aí sua assinatura, vou fazer o jabá aqui do meu livro também, em algum lugar na tela, se você quiser levar a tecla SAP do Marquetês, não só o podcast, mas impresso para sua casa, em algum lugar aqui na tela vai ter um QR Code para direcionar para você. Não esqueça de assinar os nossos canais, nos sininhos, e é isso. Ó, fiz até um coraçãozinho. Ah, aqui, arrasou. Depois vai ter que voltar pra gente continuar. Para a próxima outra temporada. metade. Alô, produção, prepara aí então. Próxima outra temporada. Metade. Flávio, como as pessoas te encontram nas redes? Flávio Saraiba, SARHYBA, @hotmail.com. Arroba nada, né? Não, peraí. Flávio Saraiba. Flávio Saraiba. Muito Flávio bom. Saraiba, onde vocês quiserem. Vocês vão só dar um Google que vocês vão achar. Maravilha. Gente, muito obrigada. Obrigada a você pelo seu tempo, sua dedicação aqui também. Sei que não é fácil conciliar essas agendas. A gente começou a falar, você estava no meio do carnaval, eu falei assim, cara, vamos falar depois, não tem problema, no seu tempo. Obrigado então, por não ter obrigada. desistido. Não, sou brasileira, não desisto nunca. Boa. Obrigada, viu, Flávio, mais uma vez. Obrigado a vocês. Obrigado a todos vocês da produção também. Valeu. Obrigada para vocês todos que assistiram até aqui. Esse foi a Tecla SAP Podcast. Toda semana, um novo episódio com um novo convidado. Obrigada, até o próximo.